Quando se faz o daime, ele tem uma ciência do jeito que se faz, né? Que é o cipó e a folha. Mas também existe um certo mistério também que a gente pode acrescentar, que eu diria, vou chamar de blend, porque não é um nome português, mas assim, é melhor. Que seria a combinação de alguns jagubes para fazer o daime. Então aqui, no nosso caso, a gente normalmente ou faz com um, ou faz combinado com outro. Qual é a diferença? Todos são bons, mas particularmente, quando a gente faz um blend, ou seja, a gente faz uma mistura proporcional de dois cipós, às vezes a gente consegue um resultado assim bem interessante. E qualquer coisa no ponto do daime, qualquer coisa na mistura, ele dá um resultado um pouco diferente. E dois cipós, que eu digo assim que combinados fica muito bom e dá um resultado muito bom, é misturar o cipó ourinho com o calpuri. Eles se combinam muito bem, porque cada um tem uma diretriz, assim. E o ourinho ele tem muito equilíbrio, o calpuri também, mas esse equilíbrio que tem o ourinho foi um equilíbrio deixado pelo nosso mestre Irineu, que ele considerava um jagube bem equilibrado. E não quer dizer que ele seja o mais forte, porque ele sempre falou de um jagube preto que era o mais forte, mas ele achava que aquele jagube era um pouco demasiado, então ele não usou. Então o critério do mestre nunca foi ser o daime mais forte, mas sim o daime mais equilibrado. Se a gente trouxer para o universo tudo isso que o daime tem dentro dele, a gente vê que o universo é equilíbrio. Como é que todos esses planetas, essas estrelas, esses astros luminosos todos, eles vivem em equilíbrio? Porque essa é a grande força. A força mesmo é o equilíbrio. Então, quando a gente faz uma combinação, por exemplo, no caso de dois, folha eu não misturo não, eu sempre uso a mesma que aquela folha amarela, mas o cipó às vezes eu faço com um, às vezes eu faço com outro e às vezes eu combino. E também não precisa ser meio a meio certinho, às vezes pode ser só 30% de um, 70% para o outro, pode ser... Todos dão bons resultados. Mas eu sinto que à medida que isso acontece, cada daime que entra num ano, a gente normalmente faz um daime, já vai tomando por um ano, a gente toma aquele daime. Então, aquele daime ele passa a ter um efeito sobre um ano, sobre as pessoas que estão tomando. Quando entra um daime novo, que às vezes modifica a proporcionalidade entre os cipós, ele já entra num outro ciclo de entendimento das coisas. Qual é o melhor? É tudo igual. Eu diria apenas que é diferente. Então, em função das coisas que acontecem, inclusive não dá nem para assim, muito programar, porque, muito embora a gente tenha um entendimento do que a gente vai fazer o melhor, quando a gente vai tomar e o resultado que ele tem, ele sempre toma uma característica dele próprio, porque o daime ele tem uma consciência que, à medida que ele interage com o nosso entendimento, com a nossa busca, com nossos estudos, ele nos dá uma revelação. Então a gente passa a ter uma revelação aquele ano que a gente segue por aquele daime que foi feito, bem específico. E sempre todos são bons. Independente se ele saiu muito forte, às vezes a gente quer fazer um daime um pouco mais forte, a gente faz, às vezes faz um pouco mais tranquilo. Sempre lembrando que é muito importante a gente entender esse mecanismo, entender que uma coisa é nós, outra coisa é essa consciência pela qual nós estamos expandindo e ela tem uma vida própria. À medida que a gente começa a aprender com ela, é que nós começamos a evoluir realmente.